A paz do Senhor para todos que nos assistem, que nos ouvem através desse canal. Nós viemos aqui, mais uma vez, aprender a respeito da palavra de Deus, né? A respeito das Escrituras Sagradas. E o momento aqui, eu quero, na verdade, iniciar com a história de Jacó e a sua geração. Jacó, ele vem de uma linhagem, né, dos patriarcas, de Abraão, de Isaac, né? Jacó traz essa geração, né, essa genealogia, e também gera as chamadas 12 tribos de Israel. E nós vamos ver um pouco aqui. A gente sabe que Jacó recebe o nome de Israel. Então, todas as vezes que nós olhamos no texto, muitas vezes o escritor ele fala Jacó, de repente ele faz uma citação acerca de Israel, porque Israel é o nome de Jacó quando ele faz aliança com Deus. E Jacó cuidava dos seus filhos, tinha os seus filhos, e Jacó ele começa a ter alguns problemas dentro da sua família, os seus filhos mais velhos estavam tendo dificuldade com ele, né? E Jacó encontra em José uma afinidade, um serviço, né? José era obediente a Jacó, servia Jacó de uma forma diferenciada. E Deus vai marcar a história de Jacó em José, né? Toda a genealogia, toda a genealogia do judeu, né, começa com a geração de pai para filho, né? Jacó, Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Rubem, e assim vai prosseguindo. Mas aqui o escritor ele vai trazer uma evidência aqui, uma diferenciação. Ele começa, essa é a geração de Jacó, e começa a desvendar, né, a história de José. O drama, né, esse drama, né, da vida de José, que é um ensinamento, né, uma história de princípios que nós precisamos observar. E dentro dessa história, eu quero trazer aqui alguns princípios, aprender junto com você, que nos assiste, que nos ouve, a respeito de alguns princípios, né? Nós vamos ver aqui. Tá certo? Então, a história, né, de Jacó e a sua geração. Deus, ele traça um plano, né? E os planos de Deus não podem ser feridos, não podem ser mudados, né? E ele vai traçar um plano sobre a vida de Jacó, contando a história de José, né? Interessante aqui, por que Deus escolheu José, né? Deus tem um chamado sobre a vida de todo homem. Mas quando o homem guarda os conceitos de Deus, se posiciona, né? Ama a Deus, guardando os seus conceitos, Deus vai fazer alguma coisa diferente na vida desse homem. E é isso que aconteceu com José. Uma coisa muito diferente aconteceu na vida de José. Gênesis 37, 2, está escrito assim, ó, estas são as gerações de Jacó. Aí ele não vai falar da genealogia, ele vai inserir a história de José. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. O que eu entendo aqui? Que toda família tem as suas diferenças, seus desafios, suas dificuldades, né? Muitas vezes nós recebemos a Cristo, estamos servindo ao Senhor, e a nossa visão, o nosso coração é que a nossa família seja perfeita, né? Nós não admitimos isso, né?
sobre os nossos filhos. Mas, de repente, tudo começa a acontecer na nossa vida, e muitas vezes está dentro dos planos de Deus, e às vezes nós não entendemos. Né? E isso estava acontecendo na vida de Jacó. Os filhos de Jacó estavam tomando um outro caminho. E Deus e Jacó levanta José para ajudá-lo, né? E dá uma orientação aí. Cuida dos seus irmãos. E era o mais novo, né? E isso trouxe um aborrecimento familiar. Um desprezo. Nós vamos ver aqui alguns momentos, né? Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram e não podiam falar com ele pacificamente. Algo que nós precisamos aprender aqui, tomar como princípio, né? Precisamos tomar cuidado com isso. Jacó fazia uma diferenciação entre José e os seus irmãos. E isso trouxe uma sequela, e vai trazer uma consequência. Né? Os irmãos de José começaram a odiar. Isso acontece? Acontece. E nós, muitas vezes, como pais, nós temos que tomar o cuidado de não diferenciar, ou pelo menos guardar no seu coração e expressar. Né? É bem verdade que quando nós encontramos um filho que atende às nossas petições, isso nos traz um conforto. Mas precisamos tomar cuidado para não externar isso. Né? Mas isso começou a externar. E os irmãos de José já se sentiram aborrecidos e começou a gerar ódio. E isso é o princípio aí, né? A gente vai ver um pouco mais para frente. O ódio. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Né? Toda a tragédia aconteceu. O desfecho da raiva, da ira, aconteceu porque José não guardou o seu sonho. Né? Eu penso que se ele tivesse guardado, esperado em Deus, os irmãos dele não iam conspirar contra ele, mas era a propósito de Deus. Tem coisas que nós fazemos, às vezes até erramos, muitas vezes, mas às vezes acaba concorrendo por bem. Né? E José, ele conta o sonho, ó, e eles logo entenderam, nós vamos servir você. E isso aumentou a ira no coração dos filhos de Jacó, no coração dos filhos de Jacó contra José. Deus permite isso, a vontade de Deus permissiva, para Deus começar, dentro desse drama, a efetuar uma grande conquista na vida de Jacó. Todo drama acontece, né? Principia com os filhos de Jacó. Mas a intenção de Deus, o projeto de Deus, estava sobre Jacó. Né? E nós vamos ver isso. A repreensão. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é este que tivesse? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, inclinar-nos perante ti em terra. José foi repreendido por um sonho. Né? José ia aprender com Deus através de um lugar muito complicado. Né? A gente vai ver lá na frente que era a cisterna, a ira, a raiva, que estava sobre o coração dos seus irmãos. E Jacó o repreendeu. Isso acontece conosco? Muitas vezes acontece. Muitas vezes nós contamos um sonho. Eu não sei se José teve a pretensão de falar assim: vocês vão me servir. Mas nós contamos um sonho
E parece que para muita gente é exagerado. E se não tomar cuidado, tem gente que traz uma palavra não motivadora, né? Isso acontece conosco muitas vezes. A inveja. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Nós vamos ver dois sentidos aqui. Primeiro que os irmãos já estavam com raiva de José, né? Odiando José. E tudo isso gerou uma grande inveja. Mas Jacó, ele traz a repreensão ao seu menino, mas ele espera no coração. Ou seja, existia uma expectativa sobre a vida de Jacó. Né? Tem coisas que acontecem na nossa vida, né? às vezes de surpresa, e que muitas vezes nós já entendemos o que vai acontecer. Né? Já temos uma expectativa, só esperamos amadurecer. E era o que aconteceu no coração de Jacó. Ele estava esperando amadurecer isso. Ele acreditava em algo novo na vida do seu filho, no serviço. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. Nós vamos ver dois momentos aqui. Primeiro, Jacó tinha mandado os filhos para Siquém. E ele faz uma pergunta aqui, uma pergunta retórica: eu não veio para Siquém? E ele vai buscar em José essa observância, né? Para que José trouxesse com zelo a notícia daquilo que estaria acontecendo. E uma coisa aqui, um segundo momento, é que nós vamos ver José não questionando. José não chegou e falou: pai, eu estou meio cuidando daquelas ovelhas, tal, depois eu vou, senão, eu não vou não, porque... Não, eis-me aqui. Quando nós nos colocamos, eu vejo como um princípio aqui, quando nós colocamos diante dos nossos pais esse momento de obediência, né, de assertividade, né, sem questionar, Deus, ele certamente vai promover algo em nosso favor, com certeza. A bênção está nesse momento de receber a palavra, né, e de obedecer, né? Isso é um aprendizado. Muitos hoje perecem, às vezes perecem amargamente, por não ter dado ouvido aos conselhos dos pais e muito menos obedecido, né? Atentado ao serviço que lhe foi proposto. Tá certo? A pretensão. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? Nesse momento aqui, nós vamos ver a forma que Deus trabalha na nossa vida quando nós nos perdemos, né? Muitas vezes somos sujeitos a nos perder em meio a situações. E José, ele tinha saído para procurar os meninos lá em Siquém, mas não tinha encontrado nada. E, de repente, ele estava perdido. E a Bíblia diz que achou o homem. Não foi José que se encontrou com o homem. Foi o homem que achou José. O que eu vejo? Eu vejo que Deus, muitas vezes, promove situações de pessoas que às vezes nós nem conhecemos para nos conduzir. E muitas vezes, para nos conduzir a uma grande conquista, né? Estava perdido, José estava perdido. Mas Deus, vendo a situação, Deus ele promove, né? Promove esse momento desse encontro para que esse homem está no anonimato. A Bíblia não fala quem que ele é.
mas ele entrou no contexto dessa história, né, para benefício de José. E Deus muitas vezes faz isso. Deus promove situações através de pessoas que nós nem conhecemos, né? E de repente Deus está nos conduzindo. O desvio de percurso. E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouviu dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás dos seus irmãos e achou-os em Dotã. Toda essa situação veio, né? Esse homem estava no momento certo, esse homem está no anonimato, ele devia estar muito próximo, porque ele ouviu os rapazes dizer que eles estavam indo para Dotã. E esse era o momento de Deus de conduzir, Deus conduzindo José até o encontro dos irmãos. Uma coisa interessante aqui, uma coisa que nós precisamos ter como princípio, é que se nós recebemos uma determinação de estar em Siquém, é em Siquém que Deus vai fazer algo. É em Siquém que o Pai vai promover algo em nosso favor. Não é em Dotã. Né? Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de agradar ao Pai, porque nós tomamos uma atitude que não está em conformidade, né? É em Siquém. Né? Qual que é o lugar da bênção? É o lugar que Deus determinou. É Siquém, não é Dotã. Nós vemos os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam em Jerusalém. Jesus falou assim: ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Mas eles ficaram, não, eles foram para Emaús, lugar errado. Emaús não é lugar de bênção. Lugar da bênção, lugar da presença de Deus era em Jerusalém. O lugar do momento de Deus abençoar era Jerusalém. E aqui vai acontecer a mesma coisa, né? Não era em Dotã, era em Siquém que tinha que estar. E os moços erraram. E muitas vezes, se não tomarmos cuidado, nós tomamos uma atitude sem consultar a Deus, né? Vem a situação e nós achamos que está certo, e tomamos atitude e começamos a perecer. Por que perecemos? Porque estamos fora da linha de ação de Deus, daquilo que Deus determinou. A minha bênção está aonde Deus determinou que ele estivesse. Não importa se quem, não importa se é Dotã, não importa se é Emaús, importa onde Deus determinou. Ah, foi em Jerusalém? É em Jerusalém. Ah, foi em Siquém? É em Siquém. Né? Precisamos entender isso. Precisamos estar debaixo da nuvem de Deus. E só sair quando a nuvem levantar. Né? Eu finalizo essa parte aqui. Né? Nós vamos dar sequência. Eu dividi essa mensagem em 4 partes, e essa é a primeira parte. Ok? Então, nossa referência é IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, Pindamonhangaba, São Paulo. O nosso canal no YouTube é Núcleo IBAD Glória. Se você entrar no YouTube e digitar Núcleo IBAD Glória, você vai bater na porta do meu canal, né? Do nosso canal. Ok? Fica aqui um abraço, né? Se inscreva se tiver no seu coração, dê o seu like e nos ajude a divulgar o reino de Deus através desse canal. Um forte abraço para todos.